Eloá estava sentada na cozinha com uma xícara de café já frio nas mãos. Quando o celular vibrou sobre a mesa, ela olhou para a tela e viu uma mensagem do marido. Uma foto. Nela, Kael e a mãe dele, Neide Augusta, estavam parados diante de um cartório sorrindo largamente para a câmera. A legenda dizia: "Adeus, sua ridícula. Você vai ficar sem nada. Logo eu chego em casa e a gente se despede de vez." Eloá pousou a xícara devagar sobre o pires. Um sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios. Eles ainda não faziam ideia de que um dia antes ela já havia ido a outro cartório. Olá, amigos. Antes de continuarmos esta história, escrevam nos comentários de que cidade vocês estão ouvindo para que possamos conhecer melhor quem nos acompanha. Tenham uma ótima escuta. Tudo começou 3 meses antes, quando Eloá ouviu por acaso uma conversa do marido com a sogra. Naquele dia, ela voltou mais cedo do que o normal para casa. A última aula na universidade onde lecionava havia sido cancelada. Ao abrir a porta com a própria chave, ouviu vozes vindas da sala. Kael falava no viva voz. "Mãe, eu já disse, está tudo resolvido", falou ele irritado. "O apartamento está no meu nome e a casa também. Ela não vai receber nada, e você tem certeza de que ela não vai desconfiar." A voz de Neide Augusta soava cautelosa, mas havia um triunfo mal disfarçado ali. "Claro que tenho. Ela nem sabe no nome de quem as coisas estão registradas. Acha que tudo ficou em nome dos dois. Ingênua." Kael riu. "Eu fiz tudo certinho. Formalmente ela nem aparece em lugar nenhum." "Meu filho esperto", exclamou a sogra. "Eu já estava cansada de olhar para aquela sonsa. Nem bonita ela é, nem serve para nada. Você merece muito melhor." "Exatamente. A Mirella já topou se mudar assim que eu me divorciar. Jovem bonita não igual a isso aí." Eloá fechou a porta sem fazer barulho e voltou para o corredor do prédio. As mãos tremiam, o coração batia tão forte que parecia querer rasgar o peito. Ela se apoiou na parede fria e fechou os olhos. 7 anos de casamento. 7 anos em que confiou, amou, construiu uma vida a 2. E no fim descobria que durante todo esse tempo o marido vinha colocando tudo em nome dele, preparando-se para abandonar. Lá sem nada. Mas Eloá não era a boba ingênua que eles imaginavam. Ela tinha formação em direito, embora tivesse escolhido a carreira acadêmica, e entendia perfeitamente o que precisava fazer dali em diante. Naquela mesma noite fingiu que nada havia acontecido. Beijou o marido quando ele entrou em casa, perguntou como tinha sido o dia. Kael mentiu como sempre, dizendo que passara o dia inteiro no trabalho. Eloá apenas assentiu e foi preparar o jantar. No dia seguinte tirou uma folga e foi a um detetive particular. Um senhor mais velho de olhar agudo ouviu a história toda com atenção. "A senhora precisa de provas de traição e de fraude patrimonial", resumiu ele. "Exatamente. E eu preciso saber tudo sobre a situação financeira do meu marido." "Absolutamente tudo." O detetive assentiu. "Vai levar tempo e não vai sair barato. Eu tenho uma reserva que meu marido não conhece." Eloá tirou um envelope da bolsa. "Meu pai me deixou uma herança. Eu nunca contei isso ao Kael." Nos 2 meses seguintes, Eloá levou uma vida dupla. De dia era a esposa dócil que fazia jantar, sorria para o marido e suportava as observações condescendentes da sogra durante as visitas frequentes. À noite, quando Kael dormia, ela estudava os documentos que o detetive levava. O quadro foi ficando cada vez mais claro. Kael realmente havia colocado só no nome dele o apartamento de 3 quartos que compraram supostamente como patrimônio do casal. O dinheiro da entrada tinha sido de Eloá, que vendera o imóvel que herdara da avó, mas na escritura de compra e venda só constava o nome de Kael. A casa no interior que construíram ao longo de 3 anos também estava registrada exclusivamente no nome dele. Embora Eloá tivesse investido o salário na obra, comprado materiais, pago pedreiros e ajudantes, mas o mais interessante era outra coisa. O detetive descobriu que nos últimos 6 meses, Kael vinha esvaziando o orçamento da família. Havia aberto uma conta secreta da qual Eloá não sabia nada e para a qual transferia valores altos. Paralelamente fazia empréstimos em seu próprio nome, mas não usava o dinheiro em casa. Tudo também ia para essa conta oculta. Ele está se preparando para deixar lá com as dívidas, explicou o detetive. É um esquema clássico. Depois do divórcio, ele vai alegar que pegou esses empréstimos para despesas da família e tentará dividir a dívida ao meio, enquanto o dinheiro já vai estar escondido. Mas eu tenho provas, perguntou Eloá. Um pacote completo.
extratos, gravações de conversa, fotos com a amante. O suficiente para um juiz ficar do seu lado. Eloá assentiu. O plano começou a tomar forma na cabeça dela pouco a pouco como um quebra-cabeça que enfim revelava a figura inteira. Neide Augusta apareceu em casa como de costume. Entrou na cozinha sem sequer cumprimentar e começou a inspecionar os armários. Eloá, está tudo desorganizado de novo, declarou. A louça está no lugar errado, o pano de prato está sujo. Você afinal sabe cuidar de uma casa. Desculpe, dona Neide, respondeu Eloá submissa. Vou melhorar. Vai melhorar? A sogra bufou. Com a sua idade, já devia ter aprendido. Você não serve para nada. Meu filho merece mulher melhor. A senhora tem razão, concordou Eloá servindo chá. Neide Augusta olhou para ela com desconfiança. Normalmente a nora ao menos rebatia alguma coisa. Desta vez, porém, parecia obediente e maleável. A sogra concluiu que Eloá finalmente entendera o lugar que ocupava e sorriu satisfeita. Assim é melhor. Aliás, eu e o Kael vamos ao cartório amanhã. Assunto importante. Você não precisa saber dos detalhes. Claro, dona Neide. Eloá abaixou os olhos fingindo resignação. Quando a sogra foi embora, ela pegou o celular e ligou para a advogada. Samara, amanhã. Eles vão ao cartório. Provavelmente querem transferir a casa para o nome da mãe dele, para eu não conseguir receber nada. Eloá, você está pronta para agir? Perguntou a advogada. Absolutamente. Então venha ao meu escritório amanhã cedo. Nós temos tudo de que precisamos. No dia seguinte, um dia antes daquela mensagem com a foto, Eloá encontrou a advogada. As duas foram a um cartório, não ao mesmo para onde Kael e a mãe pretendiam ir, mas a outro recomendado por Samara Queiroz. Então disse o tabelião, examinando a papelada com atenção. A senhora quer contestar a titularidade do apartamento e da casa, alegando que os bens foram adquiridos durante o casamento com recursos seus. Exatamente, confirmou Eloá. Tenho todos os comprovantes de pagamento, extratos bancários e testemunhas. E a senhora está entrando com o divórcio e com o pedido de partilha, sim. E também peço indenização por danos morais em razão da traição do meu marido. O tabelião assentiu. A documentação está em ordem. Vou formalizar a declaração. Também determinaremos a averbação de indisponibilidade sobre os bens discutidos. Seu marido não poderá vender, doar, nem transferir o apartamento e a casa até decisão judicial. Eloá assinou tudo o que precisava. Ao sair do cartório, sentiu um alívio estranho. O primeiro passo havia sido dado. Naquela noite, Kael chegou tarde, cheirando a perfume que não era dela. Eloá fingiu não perceber. Arrumou a mesa, serviu o jantar, perguntou como haviam sido as coisas. Ele respondeu com monossílabos, claramente pensando em outra coisa. Amanhã preciso sair para resolver um assunto, informou. Volto tarde. Tudo bem, respondeu Eloá com um aceno. Kael a olhou surpreso. Normalmente ela perguntaria onde ele ia, porque talvez até se magoasse. Agora apenas aceitava. Ele deu de ombros e voltou a olhar para o celular. No dia seguinte chegou a mensagem com a foto. Kael e Neide Augusta, cheios de si, estavam em frente ao cartório. Eloá terminou de beber o café frio e ligou para a advogada. Samara, eles caíram. Ótimo. Havia satisfação na voz da advogada. Isso é mais um elemento para o processo. Quando protocolamos tudo, amanhã cedo já está pronto. E também vamos encaminhar cópias para a Polícia Civil. Há indícios claros de fraude. Eloá desligou e ficou olhando pela janela. Em breve, Kael voltaria para casa esperando encontrar uma esposa arrasada, confusa, chorando. Em vez disso, o que o aguardava era uma surpresa. Ela foi até o quarto. Sobre a cama, havia uma mala com as coisas de Kael que ela arrumara naquela manhã. Ao lado, um envelope com os papéis do divórcio e o pedido de partilha. Eloá ficou diante da janela, observando o carro prateado conhecido entrar no estacionamento. O coração dela batia firme e calmo. Nada de medo. Nada de pânico, apenas uma determinação fria e a expectativa daquele momento em que o sorriso arrogante desapareceria do rosto de Kael. Ela ouviu a porta do carro bater os passos familiares cruzando a calçada. Afastou-se da janela e sentou-se na poltrona segurando uma xícara de chá já frio. Que tudo parecesse natural, que ele acreditasse ter, lá pego de surpresa. A chave girou na fechadura. Kael entrou no apartamento com expressão de vencedor. O rosto brilhava de satisfação. Na mão, o celular ainda aberto, provavelmente relendo a própria mensagem cruel.
Você está em casa? Perguntou de modo descuidado, sem sequer olhar direito para ela. Recebeu minha mensagem? Recebi, respondeu Eloá calmamente, tomando um gole de chá. Kael finalmente ergueu os olhos. As sobrancelhas dele subiram. Ele claramente esperava lágrimas, escândalo, pedidos desesperados. Em vez disso, a esposa estava sentada tranquila, quase sorrindo. E só isso explodiu ele. Sem chorar, não vai me implorar para ficar. Para que? Eloá deu de ombros. Você já decidiu tudo. Você e sua mãezinha planejaram tão bem. Havia algo no tom dela que o deixou alerta. Calmo demais. Seguro demais. Não combinava com a imagem da esposa apagada e desinformada que ele construíra na própria cabeça. Ótimo, disse ele, tentando recuperar a arrogância. Então evitamos cena. Vim buscar minhas coisas. Daqui a uma semana saio de vez, mas por enquanto vou ficar na casa da minha mãe. Não precisa se preocupar. Eloá apontou para o corredor. Sua mala já está pronta. Tudo o que você precisa está lá. Kael congelou. Algo parecido com inquietação passou pelos olhos dele, mas ele logo se recompôs. Que eficiente, ironizou. Obrigado. Você me poupou tempo. Ele encontrou a mala, abriu o zíper e olhou dentro. Roupas, sapatos, documentos. Assentiu satisfeito e pegou na alça. Foi então que Eloá o chamou. Espera. Tem mais uma coisa para você. Ela se levantou e foi até ele com uma pasta de documentos nas mãos. Entregou-a com a mesma serenidade no rosto. O que é isso? Abre e lê com calma, sugeriu Eloá. Acho que vai achar interessante. Kael abriu a pasta. A primeira coisa em que os olhos dele bateram foi o título Petição Inicial de Divórcio Litigioso. Ele correu a vista pelas folhas. O rosto começou a mudar. Primeiro confusão, depois perplexidade, em seguida raiva. Você entrou com o divórcio? Ontem, respondeu Eloá. Um dia antes de você e sua mãe irem ao cartório. Aliás, como foi a tentativa de passar a casa para o nome dela? Deu certo? Kael não respondeu. Folheava os documentos às pressas. A cada página ficava mais pálido. Ali estava a certidão com a averbação de indisponibilidade sobre o apartamento, as cópias das conversas com a amante, as fotos feitas pelo detetive, os extratos da conta secreta. De onde? Como você? Você achou que eu era cega? Eloá cruzou os braços. Há 3 meses eu ouvi por acaso sua conversa com Dona Neide. O plano maravilhoso de vocês inteiro. E sabe, Kael, eu até agradeço, porque isso me deu tempo para me preparar. Ele se apoiou na parede. As pernas pareciam fraquejar. O apartamento que você colocou no seu nome foi comprado com o meu dinheiro. Continuou Eloá, e pela primeira vez havia aço na voz dela. Eu vendi o apartamento da minha avó. Lembra? Tenho todos os documentos provando isso. A casa também foi construída em parte com recursos meus. Juntei notas fiscais, comprovantes, transferências. Minha advogada disse que o caso é sólido. Você é uma desgraçada, rosnou Kael. Ah, não. Não começa. Eloá balançou a cabeça. Esse papel cabe melhor em você e na sua mãe. Vocês queriam me deixar sem nada. Pois agora quem vai acabar sem nada é você. Eu não vou te dar o apartamento, ele explodiu. Nem a casa. Isso é meu. Quem decide isso é a justiça, respondeu Eloá. Mas tem uma coisa que é bem sua, os empréstimos que você fez. Lembra, você queria jogar metade nas minhas costas. Não vai conseguir. Eu tenho prova de que nunca autorizei nada, de que o dinheiro foi usado para suas coisas, para a sua Mirella, por exemplo. A propósito, ela já sabe que você está quebrado. Kael ficou roxo de raiva. Os punhos se fecharam com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eloá deu um passo para trás por instinto, mas não desviou o olhar. Não estava com medo. Não mais. Você vai se arrepender disso, sibilou ele. Eu vou dar um jeito. Vai fazer o quê? Eloá o interrompeu. Me bater, por favor, tenta. Meu celular está gravando. Um movimento errado. E além do resto, você ainda ganha um boletim por violência doméstica. Kael congelou. Respirava pesado, olhando para a mulher que acreditava conhecer havia anos. Mas aquela estranha, fria calculista não tinha nada a ver com a esposa complacente que suportava tudo em silêncio. Quando foi que você fez isso? Ele perguntou quase sem voz. Quando virou isso, uma víbora sugeriu Eloá. Não, Kael. Eu não virei nada. Eu só parei de fingir que não via a sua arrogância. Você sabe quantos anos eu aguentei sua mãe, as alfinetadas, o deboche, a interferência constante. E você sempre do lado dela. Sempre. Ela se aproximou mais, olhando fundo nos olhos dele. Você achou que eu não valia nada.
que eu iria chorar e implorar para você ficar, que aceitaria qualquer condição só para não ser abandonada. Mas sabe de uma coisa, eu fico feliz que você vá embora, porque viver com você era um inferno, e eu passei tempo demais fingindo que aquilo era normal. Kael abriu a boca, mas não encontrou palavras. Voltou a olhar para a documentação, como se esperasse que tudo desaparecesse, como se aquilo fosse um pesadelo. Indisponibilidade sobre os bens, leu em voz alta. Então não conseguimos passar a casa para minha mãe. Eloá sorriu. Não conseguiram. Imagino a cara dela agora. Aposto que já te ligou 5 vezes. Como se o universo confirmasse, o celular de Kael começou a tocar. Na tela mãe. Ele recusou a chamada com dedos trêmulos. Ela sabe, perguntou rouco, que eu bloqueei tudo. Acho que o cartório já deve ter dado a ótima notícia. Eloá voltou até a cozinha, serviu-se de água. Quero um copo, você está pálido. Kael não respondeu. Ficou parado no corredor segurando a pasta e seu corpo inteiro parecia gritar derrota. Todos os planos, todos os sonhos de vida confortável com a amante jovem estavam virando pó ali diante dele. Eu vou entrar com reconvenção, disse por fim. Vou arrumar um advogado melhor. Vou provar que o apartamento é meu. Tenta, respondeu Eloá com um dar de ombros. Mas eu tenho tudo, absolutamente tudo. E você, documentos manipulados e mentiras. Boa sorte. O celular tocou de novo. E de novo ele recusou. Eloá via nitidamente o esforço dele para não atirar o aparelho na parede. Sabe o que é mais engraçado, disse ela pensativa. Vocês mesmos provocaram isso. Se você tivesse simplesmente dito que queria se divorciar, se tivéssemos nos separado como pessoas civilizadas, dividido tudo com honestidade, eu teria aceitado. Eu não teria me vingado. Mas vocês preferiram a baixaria. Quiseram me deixar sem nada e ainda com dívidas. Então aqui está o resultado. Kael levantou os olhos cheios de ódio. Eu te odeio, murmurou. É recíproco, respondeu Eloá sem alterar a voz. Agora pegue sua mala e vá embora. Amanhã eu tenho audiência. Amanhã ele estremeceu. Sim, primeira audiência do processo de partilha. Eloá consultou o relógio. A intimação deve chegar ou talvez já tenha chegado. Mas como você agora mora com a mamãe, não sei. Kael agarrou a mala e avançou até a porta. Antes de sair, virou-se. Havia tanta raiva no olhar dele que outra mulher poderia se encolher. Eloá apenas soltou um suspiro cansado. Adeus, Kael. Manda lembranças para Dona Neide. A porta bateu com estrondo. Eloá ficou sozinha no apartamento que de repente parecia incrivelmente amplo e claro. Voltou à poltrona, pegou o celular e ligou para Samara Queiroz. Ele já sabe, disse assim que a advogada atendeu. A reação foi previsível. Te ameaçou? Perguntou Samara prática. Tentou. Mas eu gravei a conversa como você sugeriu. Excelente. Me manda o áudio. Vai ser útil. Havia um sorriso nítido na voz da advogada. Eloá, você foi impecável. Continue firme. Vou continuar. Eloá olhou para as próprias mãos. Tremiam levemente. A adrenalina ainda corria pelo corpo. Samara e amanhã começamos a briga oficialmente. Estou confiante. O conjunto probatório é muito forte. Mas esteja preparada, Kael vai tentar se fazer de vítima. Talvez minta. Nós estaremos prontas para qualquer coisa. Depois que desligou, Eloá se recostou e fechou os olhos. A batalha seria longa, mas o medo já não existia. Ela respirou fundo. O primeiro round tinha sido dela, só que a guerra estava apenas começando. Eloá sabia perfeitamente que Neide Augusta não era o tipo de mulher que recua facilmente. A vida inteira ela conseguira o que queria à força, na chantagem, no desgaste. O celular vibrou. Era Samara outra vez. Eloá, acabei de receber a notificação. Eles entraram com um pedido para anular o acordo patrimonial e dividir tudo ao meio. Com que fundamento? Alegam que você induziu Kael em erro quando ele assinou a alteração do regime de bens. Dizem que ele não entendeu o alcance jurídico do documento que assinou confiando em você. Eloá soltou um sorriso frio. Nós temos vídeo da assinatura no cartório. Ele estava sóbrio. A tabeliã leu tudo 2 vezes. Ele confirmou que compreendia cada cláusula. Eu sei. Mas eles contrataram Augusto Marcondes. Eloá sentiu os ombros endurecerem. Marcondes era conhecido na cidade como um advogado que não tinha escrúpulos. Caro, cínico, eficiente. E de onde saiu dinheiro para pagar Marcondes? Perguntou ela. Boa pergunta.
respondeu Samara pensativa. O valor inicial dos honorários dele é altíssimo. Aparentemente, Dona Neide decidiu ir até o fim. Depois da ligação, Eloá ficou sentada muito tempo no sofá pensando. A sogra nunca fora pobre. Recebia a pensão do falecido marido militar e alugava 2 pequenos apartamentos. Mas aquilo não bastava para contratar um advogado daquele porte com tanta pressa. Então, de fato, Neide Augusta estava apostando alto. No dia seguinte, Eloá encontrou Samara no escritório. A advogada espalhou os documentos sobre a mesa. Eles estão jogando pesado, explicou. Marcondes já pediu o desbloqueio dos bens alegando abuso de direito da sua parte. Além disso, quer uma perícia psicológica retroativa em Kael para dizer que há 3 anos ele não tinha capacidade plena de entender o que estava assinando. É absurdo, disse Eloá. Durante 3 anos ele viveu normalmente com esse acordo, nunca questionou nada. É absurdo, sim, mas é a tática padrão do Marcondes. Ele joga uma chuva de pedidos, cria ruído, tenta exaurir a outra parte. Samara a encarou com atenção. Você está pronta para uma guerra longa? Estou. Então tenho uma proposta. Nosso detetive continuou trabalhando e achou uma coisa interessante. Samara tirou uma pasta com fotos. Eloá reconheceu Neide Augusta saindo de um prédio comercial ao lado de um homem na faixa dos 60 anos. Esse é Osvaldo Tavares, explicou a advogada. Dono de uma rede de lojas de material de construção. Viúvo. Muito rico. Sua sogra está se relacionando com ele há pelo menos 6 meses. Eloá ergueu as sobrancelhas. Dona Neide tendo um romance. Pelo visto. Jantares, viagens curtas, encontros discretos. E tem mais. Samara fez uma pausa. Osvaldo vendeu recentemente uma parte dos negócios por cerca de 15 milhões de reais. Sua sogra está de olho nesse dinheiro. E mais do que isso, ela tirou outro documento. Nosso detetive conversou com a secretária dele. Segundo ela, Dona Neide vive contando que o filho foi enganado por uma mulher interesseira que quer arrancar tudo dele na justiça. Osvaldo já deu dinheiro para a contratação do advogado. Eloá recostou-se na cadeira. O cenário ficava cada vez mais nítido. Neide Augusta não estava apenas ajudando o filho, estava usando toda a situação para posar de mártir diante do amante rico. O que você sugere? Perguntou Eloá. Por enquanto nada. Só guardamos isso. Pode ser útil depois. Agora precisamos nos concentrar na primeira audiência. A audiência inicial foi adiada e remarcada para 2 semanas depois. Eloá passou esse período em tensão constante, preparando-se para encarar o marido e a sogra diante do juiz. Samara estudava cada detalhe do caso, refinando todos os argumentos. No dia da audiência, Eloá vestiu um taior preto sóbrio e prendeu o cabelo com elegância. Nada de cores fortes, nada de vaidade ostensiva. A imagem de uma mulher séria, controlada, confiável. No corredor do fórum, ela os viu de longe. Kael parecia abatido e nervoso, mexendo no celular sem parar. Neide Augusta, ao contrário, mantinha um ar insolente de superioridade envolta em um casaco caro. Ao lado deles estava Augusto Marcondes, alto, de têmporas grisalhas e olhar glacial. Quando Eloá passou por eles, a sogra falou alto para quem quisesse ouvir. Aí está a destruidora de lares. Acaba com a família e agora ainda quer arrancar tudo do meu filho. Eloá nem olhou para ela. Entrou na sala de audiência. Samara já estava sentada à mesa organizando a documentação. A juíza, uma mulher na casa dos 50, com expressão cansada, declarou aberta a sessão. Marcondes atacou de imediato. Excelência, meu cliente foi induzido em erro ao assinar o acordo patrimonial. A autora abusou da confiança do marido e o levou por meio de ardil a aceitar cláusulas manifestamente prejudiciais. Samara respondeu serena. Temos vídeo da assinatura em cartório. O senhor Kael estava em pleno gozo de suas faculdades, sóbrio, e expressamente confirmou que entendia todas as disposições. Confirmação formal não significa compreensão real, cortou Marcondes. Uma pessoa pode repetir palavras sem ter consciência do verdadeiro alcance jurídico. Requeremos perícia psicológica. A juíza assentiu. Pedido recebido. A parte autora se manifesta. Eloá levantou-se. Sua voz saiu firme. Excelência, esse acordo foi formalizado há 3 anos. Durante todo esse período, o réu jamais apresentou qualquer impugnação. Ao contrário, ele ocultou o patrimônio, abriu contas secretas e contraiu empréstimos sem o meu conhecimento. Isso demonstra que ele compreendia perfeitamente os efeitos jurídicos do que havia assinado e tentava burlá-los. Marcondes sorriu com desdém. Alegações sem prova.
Nós temos prova, disse Samara entregando uma pasta à juíza. Extratos, depoimentos, gravações, documentação bancária. A juíza começou a analisar os papéis. Aos poucos o semblante dela ficou mais severo. Kael se remexia na cadeira. Neide Augusta cochichava algo para Marcondes com irritação crescente. Além disso, prosseguiu Samara, há provas da traição do réu. Ele mantém relacionamento com a senhora Mirela Azevedo e planejava transferir para ela parte do patrimônio construído durante o casamento. Isso é mentira, Kael explodiu levantando-se. Sente-se, ordenou a juíza fria. Mais uma interrupção e o senhor será advertido formalmente. Marcondes pôs a mão no ombro do cliente fazendo-o sentar. Era óbvio que a audiência não estava indo como esperavam. Excelência, tentou o advogado agora, em tom mais moderado. Pode ter havido ruídos na relação conjugal, mas isso não altera o fato de que o acordo patrimonial é injusto. Todo o patrimônio fica com a autora, enquanto o réu sai de mãos vazias. Porque o patrimônio foi adquirido com o meu dinheiro, respondeu Eloá, sem hesitar. O apartamento foi comprado com recursos da venda do imóvel da minha avó. A casa foi construída com a minha renda. Eu tenho todos os comprovantes. A juíza continuou lendo. O silêncio que se instalou pesava na sala. Neide Augusta permanecia com o rosto duro, os lábios comprimidos numa linha fina. Por fim, a juíza ergueu os olhos. A audiência será suspensa e remarcada para 2 semanas, a fim de permitir a análise aprofundada dos documentos apresentados. O pedido de perícia psicológica é indeferido por hora, por ausência de indícios mínimos. A indisponibilidade dos bens permanece. Marcondes tentou argumentar, mas a magistrada já se levantava, encerrando a discussão. No corredor, Neide Augusta cortou o caminho de Eloá. Você acha que venceu, sibilou. Ainda vamos ver quem acaba sem nada. Eloá a olhou com serenidade. Dona Neide, a senhora já perdeu. Só ainda não percebeu. Desaforada. A sogra ergueu a mão, mas Samara entrou imediatamente entre as duas. Eu não aconselharia isso, disse a advogada gelada. Agressão diante de testemunhas só pioraria sua situação. Neide baixou a mão, virou-se nos calcanhares e saiu batendo salto pelo corredor. Kael foi atrás, sem coragem sequer de encarar Eloá. Naquela noite, Eloá estava em casa com uma xícara de chá nas mãos quando Samara telefonou. Tenho novidade. Marcondes me procurou. Quer acordo? Que tipo de acordo? Kael abre mão do apartamento e da casa, mas exige compensação financeira de 2 milhões de reais. Eloá ficou em silêncio. 2 milhões era menos do que valia o patrimônio inteiro, mas ainda assim era muito dinheiro. O que você acha? Perguntou. Acho que eles perceberam que a justiça tende a te favorecer, respondeu Samara. Estão tentando arrancar alguma coisa antes que seja tarde. A decisão é sua. Eloá tomou um gole demorado de chá. Poderia encerrar a história ali rápido, ou poderia ir até o fim e obrigá-los a enfrentar as consequências completas. Não respondeu firme, sem compensação nenhuma. Eles vão receber exatamente o que merecem. As 2 semanas voaram. Eloá se preparou para a audiência final com o mesmo rigor com que anos antes se preparara para defender a dissertação. Samara ligava quase todas as noites revendo estratégia e possíveis movimentos da outra parte. Marcondes não é homem de desistir, facilmente avisou a advogada na véspera. Ele vai tentar alguma manobra. Esteja pronta para tudo. Eu estou, respondeu. Eloá, calma. A manhã da audiência amanheceu nublada. Eloá vestiu um conjunto azul marinho e prendeu o cabelo num coque impecável. Olhou-se no espelho e viu outra mulher. Não a pessoa ingênua que 3 meses antes acreditava num casamento feliz. Encontrou Samara na entrada do fórum. Eu trouxe uma coisa interessante, disse a advogada em voz baixa, mostrando uma pasta fina. Chegou hoje cedo. O detetive realmente se superou. Eloá abriu a pasta e sentiu um frio satisfeito percorrer o corpo. As fotografias eram eloquentes. Na sala, Kael já estava sentado ao lado de Marcondes. A sogra não estava à vista, o que pareceu estranho. Normalmente, Neide Augusta não perdia uma audiência sequer, como se aquilo fosse um espetáculo feito para ela. A juíza entrou no horário exato. Daremos continuidade ao processo de partilha de bens do casal, anunciou. A palavra à parte ré. Marcondes levantou-se. Eloá notou um leve sorriso de autoconfiança no rosto dele. Mau sinal. Excelência, começou seguro, meu cliente apresenta novas provas que lançam sérias dúvidas sobre a legalidade dos atos praticados pela autora. Ele entregou alguns documentos à juíza. Segundo estes relatórios médicos,
A senhora Eloá Valença esteve em tratamento psiquiátrico nos últimos 6 meses. Diagnóstico transtorno de ansiedade com traços paranoides. Entendemos que nesse estado ela não possuía plenas condições de avaliar seus atos ao requerer medidas sobre o patrimônio. Eloá sentiu o sangue subir ao rosto. Era uma mentira descarada. Ela nunca havia se tratado com psiquiatra. Samara levantou-se de imediato. Protesto, Excelência. Esses documentos são falsos. Minha cliente jamais passou por esse tipo de tratamento. A senhora tem prova da falsidade? Perguntou a juíza severa, folheando os papéis. Requeiro perícia grafotécnica e documental, respondeu Samara. E também a intimação do médico supostamente responsável. Marcondes torceu a boca, mas respondeu depressa. O médico está viajando, infelizmente, mas carimbo e assinatura são autênticos. Então aguardaremos o retorno dele, rebateu Samara. Trata-se de tentativa evidente de manipular o juízo com documentação forjada. A juíza franziu a testa e deixou os papéis de lado. Determino perícia de autenticidade. Até conclusão, tais documentos não serão considerados. Algum outro requerimento? Samara olhou para Eloá. Ela fez um leve sinal de cabeça. Sim, Excelência. A autora traz novos elementos relativos às movimentações financeiras do réu. Entregou outra pasta. Temos extratos de contas do Sr. Kael em 3 instituições financeiras no exterior. O total movimentado ultrapassa 8 milhões de reais. Os valores foram desviados gradualmente nos últimos 2 anos. Também juntamos documentos referentes à compra de um apartamento em nome de Mirela Azevedo, amante do réu. O imóvel foi adquirido com recursos oriundos da venda de um veículo que integrava o patrimônio comum do casal. Kael empalideceu. Marcondes folheou as cópias com rapidez e o rosto dele endureceu. Excelência, começou ele. A juíza o interrompeu. De que forma esses dados foram obtidos? Por vias legais, respondeu Samara. Com cooperação formal, diligências bancárias autorizadas e solicitação fiscal cabível. Tudo está devidamente autenticado. A juíza examinava os documentos e sua expressão se tornava mais grave a cada página. Senhor Kael, disse ela olhando diretamente para ele, o senhor consegue explicar a origem e a finalidade dessas contas? Kael abriu a boca, mas Marcondes pousou a mão em seu braço. Meu cliente fará uso do direito ao silêncio. Como preferir, respondeu a magistrada fria, mas a documentação será anexada e remetida à Receita Federal para providências. Excelência a mais. Samara abriu outra pasta. Temos provas de que a mãe do réu, senhora Neide Augusta, participou ativamente da ocultação patrimonial. Ela recebeu do filho transferências que somam 1.200.000 reais sob a justificativa de quitação de uma suposta dívida. Não existe qualquer documento que comprove essa dívida. A porta da sala se abriu de repente. Neide Augusta entrou ofegante, acompanhada por um homem mais velho de terno caro. Eloá o reconheceu imediatamente pelas fotos do relatório do detetive. Osvaldo Tavares. Desculpem o atraso, disse a sogra ofegante. O trânsito estava impossível. Ela se acomodou ao lado de Kael, que a recebeu com visível irritação. Mãe, você não devia ter vindo, sussurrou ele. Fique quieto, cortou ela. Eu tenho que estar aqui. Osvaldo sentou-se na parte reservada ao público, acompanhando tudo com interesse. A juíza bateu levemente com a caneta na mesa. Então vamos ouvir a senhora Neide Augusta. Por favor, aproxime-se. A sogra levantou-se apoiada na bengala. Eloá percebeu que as mãos dela tremiam. Neide sempre parecera inabalável, quase indestrutível. Naquele momento, no entanto, ela se parecia com um animal acuado. A senhora está ciente de que deve dizer a verdade sob as penas da lei? Perguntou a juíza. Sim, respondeu Neide rouca. Explique ao juízo a origem do valor de 1.200.000 reais que recebeu do seu filho há 3 meses. A sogra hesitou. Lançou um olhar quase suplicante para Kael. Foi devolução de um empréstimo. Eu emprestei dinheiro ao Kael para um negócio há alguns anos. Apresente os documentos que comprovem esse empréstimo, determinou a juíza. Não tenho documentos. Foi entre mãe e filho. Na confiança. Samara levantou-se. Excelência, temos os extratos bancários da senhora Neide dos últimos 5 anos. Não há qualquer saque expressivo compatível com esse suposto empréstimo. Além disso, a renda declarada dela, composta por pensão e aluguéis, jamais permitiria acumular essa quantia em espécie. Isso não é verdade, gritou Neide. Eu tinha economias.
Onde elas estavam? Perguntou Samara com frieza. Guardadas em casa, em dinheiro. E como foram entregues ao seu filho? Há testemunhas? Neide abria e fechava a boca como um peixe fora d'água. Eloá quase sentiu pena. Quase. Eu não me lembro exatamente. Isso já faz tempo. 3 anos, segundo o relato da senhora, observou a juíza. Não é tanto tempo assim para se esquecer uma transação de tal valor. Excelência, tentou Kael. Minha mãe é idosa. Pode estar confusa com as datas. Seu cliente já falou o suficiente, cortou a juíza. Agora quem responde é a sua mãe. Neide se agarrou à tribuna. Eloá viu o pânico nu nos olhos dela. A sogra sempre fora astuta. Agora, porém, a astúcia não servia para nada. Talvez não tenham sido 3 anos, murmurou Neide. Talvez tenha sido antes. Senhora Neide, disse Samara, aproximando-se com a pasta nas mãos, a senhora realmente pretende continuar mentindo ou vai admitir que seu filho retirou esse dinheiro do patrimônio que deveria ser partilhado com minha cliente e transferiu para a senhora a fim de esconder os valores? Um silêncio morto tomou a sala. Eloá prendeu a respiração. Neide engasgou e então explodiu. E o que eu podia fazer? Essa mulher grudou no meu filho. Viveu às custas dele. Ele trabalhava, se matava. E ela naquela universidade ganhando mixaria. Mãe, cala a boca, sibilou Kael. Mas era tarde demais. Não, eu não vou calar, berrou Neide. Eu fiz tudo por ele a vida inteira. Aí aparece essa sonsa se fazendo de santa. Você acha que eu não sei que mandou o detetive atrás dele, que ficou espionando? Então a senhora admite que sabia do plano do seu filho de ocultar patrimônio da partilha? Perguntou a juíza. Neide parou. Percebeu tarde demais o que acabara de dizer. Eu não quis dizer isso. O termo será registrado, afirmou a magistrada. Pode voltar ao seu lugar. Cambaleando, Neide voltou para a cadeira. Oswaldo Tavares se afastou discretamente dela. Eloá viu no rosto dele uma expressão nítida de repulsa. O amante rico claramente não imaginava que a mulher com quem saía estivesse mergulhada em uma história tão suja. A juíza fez algumas anotações e, depois de alguns instantes, começou a ler a decisão. Considerando o conjunto probatório já constante dos autos e os fatos produzidos em audiência, julgo procedente o pedido de dissolução do vínculo conjugal entre Eloá Valença e Kael Ferraz. Eloá ouviu a juíza enumerar apartamento, veículo, casa, contas bancárias. Samara havia feito um trabalho impecável. A maior parte do patrimônio ficava com ela, inclusive o apartamento que Kael tanto se esforçara para registrar apenas em seu nome. Os valores de R$1.200.000 transferidos à senhora Neide Augusta serão considerados parte do patrimônio comum e deverão ser restituídos ao monte partilhável, continuou a juíza. Ademais, diante das evidências de ocultação de patrimônio e renda, o réu fica condenado ao pagamento de indenização compensatória em favor da autora no valor de... O número fez Kael se levantar de um salto. Isso é um assalto. Eu não tenho esse dinheiro. Então terá de alienar parte do que estiver em seu nome regular ou buscar a restituição junto à sua mãe, respondeu a juíza sem se abalar. Além disso, determino a remessa de cópias à Receita Federal e ao Ministério Público para a apuração de sonegação fiscal, fraude documental e eventual estelionato. Kael caiu de volta na cadeira e cobriu o rosto com as mãos. Neide Augusta chorava em soluços com um lenço comprimido contra a boca. Marcondes recolhia os papéis com tamanha pressa que parecia querer desaparecer dali. Encerrada a audiência, declarou a juíza. Eloá se levantou sentindo uma estranha leveza no corpo inteiro. Samara apertou seus ombros. Parabéns, nós vencemos. Obrigada, sussurrou Eloá. Obrigada por tudo. As duas saíram para o corredor. Atrás delas vieram passos apressados. Eloá se virou e viu Kael. Ele parecia 10 anos mais velho. O rosto afundado, a pele opaca. Eloá, espera. Tentou tocar o braço dela, mas ela recuou. Eloá, a gente pode conversar. Talvez a gente tenha se precipitado. Se precipitado, ela o encarou com curiosidade gelada. Você passou 3 meses planejando me deixar sem nada. Riu de mim com a sua mãe. Mandou aquela foto me chamando de ridícula. E agora quer conversar. Eu errei, disse ele baixando a voz como se estivesse tentando ser sincero. Mas você precisa entender, minha mãe me influenciou. Ela sempre teve ciúme de você. E a Mirella foi um erro, uma besteira. Eu amo você. Eloá riu. Riu de verdade.
Sabe, Kael, eu já te amei. Mas isso foi antes. Antes de ouvir a sua conversa com sua mãe. Antes de descobrir as contas escondidas e a amante. Agora o que eu sinto por você é pena. Então você realmente me espionou. A voz dele endureceu. Cuidado com a forma como fala, avisou Samara. Ou acrescentamos calúnia à lista. Kael fechou os punhos, mas se conteve. Você vai se arrepender disso, Eloá. Você não vai ficar com nada. Eu vendo tudo, torro tudo, mas não deixo um centavo para você. Tenta, respondeu Eloá serena. Os bens estão indisponíveis até a execução completa da partilha. Você não vende nem um guardanapo sem autorização judicial. E considerando a investigação fiscal que vem aí, eu me preocuparia menos comigo e mais com o risco de processo criminal. Virou-se e foi em direção à saída sem olhar para trás. Nas costas dela ecoou o grito desesperado de Neide Augusta. Kaelzinho, o que a gente vai fazer agora? De onde a gente vai tirar dinheiro? Eloá saiu do fórum. O dia estava quente. O sol batia com suavidade e o ar parecia cheirar a limpeza a começo. Ela pegou o celular e abriu a tal mensagem com a foto. Kael e Neide, tão confiantes, tão certos da própria vitória. Adeus, sua ridícula. Você vai ficar sem nada. Eloá sorriu e apagou a mensagem. Aquela etapa da vida dela estava encerrada. Uma semana depois da audiência, Eloá estava em seu apartamento, agora oficialmente dela, organizando documentos. A luz do sol atravessava a cortina fina, iluminando as pilhas de pastas sobre a mesa. Ela separava tudo com método: cópias das decisões, certidões do registro de imóveis, laudos, extratos. O celular tocou. Samara. Eloá, tenho novidades. A voz da advogada soava satisfeita. A Receita concluiu a verificação preliminar. O total dos lançamentos e multas já bate 12 milhões de reais. Eloá recostou-se na cadeira. 12 milhões somados aos 8 que haviam sido bloqueados nas contas e a indenização determinada em juízo. E não é só isso, continuou Samara. O Ministério Público se interessou pelo caso. Falsidade documental. Falso testemunho. Pode virar ação penal. Também contra minha sogra, perguntou Eloá. Contra os dois. Dona Neide prestou declarações que sabia serem falsas. E Kael usou documentação médica manipulada no processo. Eloá ficou em silêncio, absorvendo a informação. Quando ouvira a conversa do marido com a sogra 3 meses antes, não imaginava que tudo iria tão longe. Naquele momento ela só queria se proteger. Mas cada passo deles, cada nova mentira, só afundava ainda mais os dois. Obrigada, Samara. Me mantenha informada. Depois de desligar, Eloá foi até a janela. Lá embaixo, crianças brincavam no pátio. A vida comum seguia indiferente a dramas. Em algum lugar, naquele exato instante, Kael e Neide Augusta deviam estar entendendo a dimensão do desastre que haviam provocado para si mesmos. Na mesma hora, Kael estava sentado no escritório de Augusto Marcondes. Parecia arrasado. Não se barbeava fazia 2 dias. O terno estava amarrotado, olheiras fundas marcavam o rosto. 12 milhões, repetia, fitando um ponto vazio na parede. De onde eu vou tirar 12 milhões? Marcondes girava uma caneta entre os dedos, nervoso. Mais a indenização, mais meus honorários. Senhor Kael, eu avisei que não deviam usar aqueles laudos. Eu disse que uma perícia desmontaria tudo. Você tinha que me proteger, explodiu Kael. Eu te pago para quê? Eu sou advogado, não mágico, respondeu Marcondes glacial. Não existe defesa milagrosa para cliente que falsifica documento e mente em juízo. O senhor se colocou nessa situação. Kael levou as mãos à cabeça. 8 milhões bloqueados fora do país. O apartamento ficou com a Eloá. O carro também. A casa foi partilhada, mas está travada. Não posso vender nada até pagar. E minha mãe... Ele parou. Minha mãe pode ser condenada com 70 anos. Sua mãe escolheu o que dizer em audiência, respondeu Marcondes seco. Ninguém a obrigou a mentir. Aliás, eu me retiro formalmente da defesa dela. Há conflito de interesses. Ela precisa de outro advogado. Kael levantou-se e saiu sem se despedir. Na rua, Neide o esperava. Estava pior ainda. Mais magra, mais velha, como se em uma semana tivesse envelhecido uma década. E então perguntou: está muito ruim, mãe, muito ruim. Os dois caminharam em silêncio até o carro velho que Kael havia comprado antes do casamento com Eloá, a única coisa que ainda lhe restava sem disputa. Você devia ter me ouvido, disse Neide de repente. Eu falei para se divorciar sem escândalo, dividir tudo de forma limpa. Foi você quem inventou esse plano, gritou Kael.
Foi você quem disse que sabia como deixar ela sem nada. Eu não sabia que ela era tão venenosa, rosnou Neide. Quem ia imaginar que aquela sonsa era tão esperta? Os dois calaram. A verdade era simples, ambos subestimaram Eloá. Confundiram gentileza com fraqueza, silêncio com burrice. E o Osvaldo ligou, perguntou Kael, referindo-se ao amante rico da mãe. Neide fez uma careta. Não atende mais. Homens como ele não se envolvem com mulheres problemáticas. Kael soltou uma risada amarga. Mais uma ilusão desmoronada. A mãe acreditara que Osvaldo a salvaria financeiramente, talvez até se casasse com ela. Mas homens ricos não ficam ricos distribuindo dinheiro por compaixão. O que a gente vai fazer? Perguntou ela em voz baixa. Não sei, mãe. Sinceramente não sei. Eloá se encontrou com o detetive Alcides Braga. Ele lhe entregou o relatório final, uma pasta robusta. Aqui está tudo o que consegui levantar, disse ele. Inclusive informações sobre Osvaldo Tavares. Achei que podia te interessar. Eloá folheou o material. Osvaldo Tavares, 60, e 2 anos, casado 2 vezes, divorciado 2 vezes. Conhecido por se relacionar com mulheres muito mais jovens. Neide Augusta era uma exceção quase da faixa etária dele. Ele cortou contato com ela depois da audiência, explicou Alcides. Provavelmente não quer se associar a nada com risco criminal. Para empresário, reputação importa. Então ela ficou sozinha, murmurou Eloá. Completamente. A pensão dela é baixa e os aluguéis não rendem tanto para alguém que não trabalha. Eloá fechou a pasta. Uma parte dela, a parte que em algum momento amou Kael e tentou ter uma relação suportável com a sogra, sentiu um leve incômodo de pena. Uma senhora idosa com risco real de condenação. Mas a outra parte, aquela que se lembrava de cada humilhação, cada crueldade, cada tentativa de esmagá-la, permaneceu fria. Obrigada pelo trabalho, disse ao detetive. Faço a transferência do restante hoje. Foi um prazer, respondeu ele sorrindo. Não é sempre que encontro clientes que planejam tudo com tanta precisão. Você daria uma ótima investigadora. Eu tenho outra profissão, respondeu Eloá. Mas agradeço. Naquela noite ela estava arrumando o armário do quarto quando encontrou um álbum antigo. O casamento. Ela de vestido branco, Kael de terno, os dois sorrindo. Neide Augusta ao fundo com um rosto azedo. Nem naquele dia a sogra aprovava a união. A lua de mel na Itália. O primeiro apartamento pequeno e modesto. Um aniversário em que Eloá dera a Kael um relógio. O mesmo relógio que ele depois vendera para comprar presente para a amante. Ela passou as páginas lentamente, e a cada fotografia algo apertava por dentro. Aquilo era uma vida que já não existia. Talvez nunca tivesse existido de verdade. Não pensou. Ou Kael mudou, ou ela mudou, ou ambos. Mas o homem com quem se casara não era capaz em sua memória de arquitetar a ruína da própria esposa. O celular vibrou. Número desconhecido. A situação ficou interessante. Amanhã, 3 da tarde, no café, 4 estações. Vá sozinha. Osvaldo. Eloá franziu a testa. O amante da sogra. O homem que desaparecera logo após a audiência. Ligou imediatamente para Samara. Osvaldo entrou em contato. Quer me encontrar? De jeito nenhum você vai sozinha, respondeu a advogada. Esse homem é perigoso. Tem dinheiro e influência e não sabemos o que pretende. Eu preciso saber o que ele quer, insistiu Eloá. Se ele tem alguma informação ou alguma jogada, é melhor descobrir agora do que ser surpreendida depois. Samara suspirou. Tudo bem, mas eu vou ficar na mesa ao lado e vou levar um conhecido ex-policial só por segurança. No dia seguinte, Eloá chegou ao café exatamente às 3. Osvaldo já a esperava em uma mesa de canto. Alto grisalho, olhos frios, terno impecável, postura de homem acostumado a comandar ambientes. Senhora Eloá, disse ele levantando-se e indicando a cadeira em frente. Obrigado por ter vindo. Tenho pouco tempo, respondeu ela seca, sentando-se. O que o senhor quer? Osvaldo sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Objetividade. Gosto disso. Fez uma pausa, tomou um gole de café. Belo trabalho no tribunal. A senhora demoliu os dois. Eles se demoliram sozinhos, corrigiu Eloá. Eu apenas ajudei a verdade a aparecer. Verdade. Osvaldo soltou uma breve risada. Que palavra bonita, mas nós dois sabemos que em processos vence quem chega melhor preparado. Eloá não respondeu. Esperou. Neide está em colapso, continuou ele. Ela pode ser denunciada. Kael também está à beira de um ataque nervoso.
A receita já apertou. Ele pode pegar cadeia. E o que o senhor quer de mim, compaixão? Não. Osvaldo inclinou-se para a frente. Quero lhe propor um acordo. Que acordo? A senhora retira qualquer iniciativa relacionada à esfera criminal, ajuda a esfriar a situação de Neide e de Kael, e em troca recebe mais 2 milhões de reais, além do que já conseguiu. Eloá apoiou-se na cadeira. O senhor está me oferecendo suborno? Estou oferecendo uma solução sensata que beneficia a todos, respondeu ele com calma. A senhora recebe mais dinheiro. Eles evitam prisão. Todos ficam satisfeitos. Menos a justiça, retrucou Eloá. Justiça é uma noção relativa. Ele deu de ombros. Pense bem, 2 milhões não são pouca coisa. A senhora é jovem, bonita, inteligente, tem a vida inteira pela frente. Por que insistir em vingança? Pegue o dinheiro e siga em frente. Eloá levantou-se. Sabe o que é curioso? 3 meses atrás talvez eu aceitasse. Porque eu evitava conflito, queria agradar todo mundo, acreditava em conciliações. Mas agora eu sei quanto custam esses acordos podres. Olhou diretamente para ele. A resposta é, não. Não seja impulsiva, disse Osvaldo também se levantando. Pense até o fim da semana. Eu ligo. Não se dê ao trabalho. Eloá virou-se e caminhou para a saída. Na mesa ao lado, Samara fez um pequeno aceno. A conversa inteira havia sido gravada. Naquela noite, Eloá estava no apartamento que agora lhe pertencia de fato, analisando novos documentos. Samara havia enviado uma cópia do resultado mais recente da receita. Kael agora devia não 12, mas 15 milhões de reais somadas às multas. Além disso, o inquérito criminal fora instaurado. O celular tocou. Neide Augusta. Eloá hesitou por um segundo e atendeu. Você está satisfeita? A sogra cuspiu a voz, tremendo de raiva e choro. Você destruiu a vida do meu filho. Não, dona Neide, respondeu Eloá calma. Ele destruiu a própria vida e arrastou a senhora junto. Ele pode ir para a cadeia, você entende? Para a cadeia, talvez fosse melhor ter pensado nisso antes de falsificar documentos e mentir em juízo. Você sempre foi fria, gritou Neide. Desde o começo eu sabia que você não servia para o meu filho. Sabe de uma coisa? Eloá sentiu algo dentro dela se romper de vez. A senhora tem razão. Eu realmente não servia para ele, porque eu sou uma pessoa decente e ele é um mentiroso. Igual a senhora. Você vai se arrepender, sibilou a sogra. Osvaldo já tentou me pressionar, interrompeu Eloá. Não funcionou. E sabe o que eu vou fazer agora? Vou entregar a gravação dessa tentativa de compra de silêncio para quem de direito. Neide se calou. Vocês dois achavam que eu era fraca, continuou Eloá. Que dava para me enganar, me humilhar e me jogar fora como se eu não fosse nada. Mas vocês se enganaram. Eu nunca fui aquilo que vocês chamavam. Eu só era boa. E bondade não é fraqueza. É escolha. Agora eu fiz outra. Desligou. O apartamento mergulhou em silêncio. Ela foi até a janela e contemplou a cidade iluminada. Carros, faróis, pessoas indo e vindo. A vida seguia. Uma semana depois, Samara informou que Osvaldo Tavares também passara a ser investigado por tentativa de interferência indevida. Neide Augusta recebeu condenação em regime inicialmente brando por falso testemunho. Kael aguardava julgamento pelos crimes financeiros. Mais uma semana se passou e Eloá recebeu uma carta de Kael. Eloá, por favor, me perdoa. Eu fui um idiota. Destruí tudo que a gente tinha. Eu sei que você nunca mais vai confiar em mim, mas me ajuda a evitar a prisão. Eu faço qualquer coisa. Retira as representações e eu desapareço da sua vida para sempre. Pelo que um dia existiu entre nós. Eloá leu a carta 2 vezes. Depois a rasgou calmamente e jogou no lixo. Pelo que um dia existiu entre eles não havia sobrado nada de real, só as ilusões dela e as mentiras dele. Ela abriu o notebook e começou a escrever o pedido formal de retorno ao trabalho. A licença que havia tirado para lidar com tudo aquilo chegara ao fim. Era hora de voltar ao mundo real. O celular vibrou de novo. Mensagem de Samara. Kael tentou vender a parte que tem no imóvel dos pais para contratar outro advogado. Já pedi restrição também. Ele está encurralado. Eloá sorriu. Um sorriso frio triunfante. Eles queriam deixá-la sem nada. Agora que se virassem. 2 semanas passaram. Ela já não se sobressaltava ao ouvir chave na porta. Não esperava mais comentários venenosos da sogra. Não fingia não perceber perfume alheio nas roupas do marido. O celular vibrou outra vez. Samara. Eloá, notícia importante.
O Ministério Público denunciou Kael por estelionato e crimes correlatos. A pena pode ser alta. Eloá fechou os olhos por um instante, deixando a informação descer. Não sentia euforia. Apenas uma satisfação profunda ao ver que a verdade, enfim, estava cobrando seu preço. E a Receita perguntou. Implacável. 15 milhões mais juros e multas. O total se aproxima de 20. Ele tentou parcelar, mas a situação financeira está tão instável que a negociação emperrou. O mais provável é que peça falência pessoal. Então vão vender tudo. Exato. E tem mais uma coisa. Samara fez uma pausa. O detetive continuou cavando. Descobriu que o apartamento comprado para Mirella nem estava no nome dela. Foi colocado em nome de um laranja, um parente distante da sua sogra. Provavelmente a ideia era transferi-lo depois quando as coisas se acalmassem. E agora o juízo já sabe. Pedi inclusão desse imóvel no conjunto patrimonial sujeito à execução. Se Kael for à insolvência, o apartamento também entra. E como foi comprado com dinheiro oculto, isso ainda pesa no processo criminal. Eloá sorriu sozinha. Kael sempre se julgou brilhante. A principal ruína dele foi ter acreditado que ela continuaria cega. E ainda não acabou, disse Samara. Lembra que eu mencionei transferências menores para sua sogra? O detetive conseguiu mapear tudo. Não foram só os 1.200.000. Houve outros repasses de 50, 80, 100 mil reais ao longo de 3 anos. Total aproximado 2,5 milhões. E ela não declarou nada. Então a dona Neide também tem problema com a Receita. Exatamente. Já intimaram para explicar a origem e a natureza desses valores. Eloá levantou-se e foi até a janela. Do lado de fora, a chuva começava a cair devagar sobre a cidade. Ela pensou em como 3 meses antes sua vida parecia um beco sem saída. Naquele dia em que ouvira a conversa de Kael com a sogra, entendera pela primeira vez que o homem em quem confiava estava disposto a destruir, lá da forma mais sórdida possível. Mas em vez de desmoronar, ela se reuniu em torno do que tinha inteligência, estudo, disciplina, preparo. E agora aqueles que queriam deixá-la no chão estavam afundando no próprio buraco. Samara disse, Eloá baixinho, eu quero que você saiba uma coisa. Eu sou profundamente grata por tudo. Esse é meu trabalho, respondeu a advogada. Mas sinceramente, em tantos anos de profissão, eu vi muita separação. E o seu é um daqueles casos em que a justiça realmente andou na direção certa. Você mereceu essa vitória. Depois da ligação, Eloá ficou longo tempo junto à janela pensando em tudo. O celular vibrou mais uma vez. Número desconhecido. Você destruiu tudo. Por sua causa, meu filho pode ir para a cadeia. Por sua causa, eu vou perder meu apartamento. Você vai pagar por isso. Neide Augusta. Eloá nem se surpreendeu. A sogra era incapaz de admitir a própria culpa. Sempre era mais fácil culpar outra pessoa. Ela tirou um print e encaminhou a Samara com a legenda ameaça da minha sogra, só para guardar. A resposta veio quase na mesma hora, arquivado. Se ela continuar, avaliamos medida protetiva e providências penais. Eloá bloqueou o número e encostou na cadeira. Não, ela não queria continuar se vingando. Queria viver. Apenas isso. Viver sem medo, sem tensão, sem olhar por cima do ombro o tempo todo. No dia seguinte, voltou ao trabalho. Os colegas a receberam com acolhimento e apoio. A notícia do divórcio já tinha corrido pelo departamento. A chefe da área, professora Olívia Brandão, convidou-a para um café depois das aulas. Eloá, eu sei que você passou por muita coisa, disse com delicadeza servindo o chá, mas quero que saiba que estamos do seu lado. E eu tenho uma proposta. Eloá ergueu as sobrancelhas. O departamento conseguiu um financiamento para um projeto de pesquisa em direito de família. Eu preciso de alguém para coordenar. Acho que depois de tudo que você viveu, você tem um olhar prático raro além da formação teórica. Haverá aumento salarial, publicações e intercâmbio acadêmico. Uma sensação quente se espalhou por dentro de Eloá. Um novo trabalho, novas possibilidades, uma nova vida. Eu aceito, respondeu. E pela primeira vez em muitos meses, o sorriso dela foi leve de verdade. Naquela noite, Samara mandou outra mensagem. Kael declarou insolvência. O administrador judicial já começou a levantar os bens. A estimativa preliminar mostra que depois de vender tudo e pagar parte das dívidas fiscais, ainda restará um passivo de aproximadamente 5 milhões. Ele vai passar anos amarrado a isso. Eloá leu, pousou o celular e não respondeu. Na manhã seguinte, o aparelho vibrou de novo.
Bom dia, Eloá, disse Samara pelo telefone. Saiu a sentença criminal do Kael ontem à noite. O pulso de Eloá acelerou. Ela se sentou. E 3 anos de pena em regime fechado inicial com possibilidade de progressão futura por estelionato e fraude fiscal. A defesa recorreu, mas a decisão foi mantida em 2º grau. Ele já foi encaminhado. Eloá fechou os olhos. Não sentia triunfo. Não sentia prazer. Apenas um alívio imenso, como se a última página de um livro doloroso tivesse enfim sido virada. E Dona Neide perguntou, mais complicado do que parecia. As ameaças que ela mandou para você pesaram. A situação dela foi reavaliada. O regime brando acabou endurecido. A defesa ainda tenta a prisão domiciliar por causa da idade, mas não está definido. Eloá lembrou da última mensagem da sogra, cheia de ódio escrita no meio da madrugada. Uma estupidez que talvez custasse a liberdade restante da velha. Obrigada, Samara. Por tudo. A ligação terminou. Eloá olhou o relógio. Em meia hora começaria uma reunião com a equipe do novo projeto. Pesquisa sobre família, conflitos, formação social. Trabalho sério, concreto, exigente. Abriu o notebook e começou a revisar relatórios, tabelas, dados. Números, lógica, ordem. Tudo aquilo a trazia de volta a um mundo em que as coisas podiam ser analisadas, compreendidas, organizadas. Um mundo em que a mentira não mandava. Naquela noite a vizinha Elisa bateu à porta. Trouxe torta, disse levantando um recipiente. De maçã, a sua favorita. As duas se sentaram na cozinha e Eloá contou do telefonema da advogada. 3 anos, Elisa assoviou. Eu achei que ele ia se safar com alguma pena leve. Gente rica sempre dá um jeito. Não desta vez, disse Eloá. Tinha prova demais. E a juíza foi séria. E você? Como se sente? Eloá pensou. 1 mês antes teria dito, vazia. 2 semanas antes, aliviada. Agora livre, respondeu por fim. Como se tivesse deixado cair uma mochila pesadíssima que eu carregava há anos. Isso é bom. Elisa sorriu. Sabe, no começo eu tinha um pouco de medo de você. Você parecia tão fria, tão calculada, quase mecânica. Eu só estava me defendendo. Eloá bebeu um pouco de chá. Quando as pessoas mais próximas te traem, você aprende a erguer muros. Eu entendo. As duas ficaram em silêncio por alguns instantes. Depois Elisa tirou o celular. Olha o que apareceu numa rede social. Sua ex-sogra. Na tela estava Neide Augusta, mais envelhecida, abatida, com o olhar apagado em frente a um prédio simples. A legenda dizia, dificuldades passageiras, mas sou forte. Vou superar. Eloá olhou para a foto e não sentiu nada. Nem pena, nem satisfação. Neide havia escolhido o próprio caminho. Poderia ter ficado de fora. Poderia não ter envenenado a relação do filho. Poderia não ter mentido, conspirado, humilhado. Ela recebeu o que plantou, disse baixinho, e ele também concordou, Elisa. Eloá segurou a xícara entre as mãos. Sabe por que eu não sinto alegria com a queda deles? Nem prazer, nem vingança. Por quê? Porque eu já soltei. Eu não estava tentando destruir ninguém. Só estava tentando sobreviver. Eles é que se afundaram sozinhos. Elisa assentiu. Exatamente. Conversaram ainda sobre coisas pequenas. Receita de torta. Um filme novo. Planos para o fim de semana. Quando Elisa foi embora, Eloá ficou sozinha no apartamento silencioso. Ligou uma música baixa, um jazz tranquilo que anos antes ouvira com Kael nos primeiros tempos. Naquela época soava romântico. Agora era só uma melodia agradável. Abriu o armário e pegou uma caixa com objetos que vinha adiando jogar fora. Fotos antigas. Presentes venenosos da sogra. Bilhetes. Lembranças compradas com falsa generosidade. Cartas de Kael prometendo amor eterno. Colocou tudo numa sacola e levou ao lixo do prédio sem hesitar. Ao voltar, abriu a janela. O ar da noite estava fresco. Respirou fundo e sentiu que algo enfim se desprendia completamente de dentro dela. No dia seguinte, Samara mandou mais uma mensagem. Mirella abriu ocorrência. Diz que Kael prometeu casamento, prometeu apartamento, prometeu vida nova. Agora ficou sem nada. O imóvel foi atingido pela execução e ele está preso. Ela pede reparação. Eloá soltou um riso curto, ironia perfeita. A jovem bonita por quem Kael destruíra o próprio casamento agora descobria que também tinha sido usada, exatamente como ele pretendia usar Eloá. Como distração temporária, até conseguir colocar tudo em seu nome. Eloá não respondeu. Apenas apagou a conversa. O caso estava encerrado para ela. 1 mês se passou. Ela mergulhou no novo projeto.
Jovens pesquisadores, conferências, leituras, viagens curtas. Fez uma apresentação em outra cidade sem pedir opinião a ninguém, sem se justificar, sem se explicar. No trem de volta, conheceu um professor de outra universidade, um homem calmo e inteligente com humor tranquilo. Trocaram contatos sem pressa, sem promessas, apenas naturalmente. Certa noite, Eloá ficou na varanda do apartamento, o mesmo que Kael tentara tirar dela. O celular estava no bolso, mas já não vibrava com ameaças nem novidades sobre ex-marido ou sogra. Ela se lembrou daquela mensagem com a foto. Adeus, sua ridícula. Você vai ficar sem nada. Eloá riu baixinho. Sem nada, não. Eles a deixaram livre, firme, e pela primeira vez em muito tempo verdadeiramente feliz. Já eles ficaram com o que construíram para si, dívidas, ruínas, ilusões quebradas e anos de reflexão sobre o exato momento em que decidiram destruir tudo com a própria ganância. Ela fechou a porta da varanda, olhou para o apartamento amplo, e claro, e pensou, uma nova fase começa agora, e desta vez ninguém vai estragá-la.